Fala moçada, e aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Demate. Eu sou o professor Augusto e a nossa videoaula de hoje é sobre sequências numéricas. Eu já quero aproveitar que você está aqui e te convidar. Caso você não seja inscrito no canal ainda, faça isso agora mesmo. Assim você vai estar ajudando esse projeto a crescer e a continuar produzindo vídeos como esse que você está acompanhando agora, beleza? Bora pro vídeo então! Para início de conversa, você sabe o que é uma sequência? Se a gente for procurar no dicionário, sequência vem do verbo sequenciar. É o mesmo que dispõe, organiza, arranja e arruma. Aqui nós temos um exemplo de uma sequência, olha só. Esta é a sequência dos livros de Harry Potter. No nosso dia a dia, nós também temos o costume de usar várias sequências. Aqui, por exemplo, nós temos a sequência dos meses do ano. Agora, nos aproximando um pouquinho mais da matemática, olha essa sequência aqui. Esta aqui, pessoal, é uma sequência de figuras, que a gente também chama de sequência figural. Nela, a gente consegue observar um padrão para ir descobrindo as próximas figuras. Mas esse é um assunto para uma próxima aula, que quando estiver pronta, vai ter o link disponível aqui na descrição desse vídeo mesmo. Vamos agora então ao tema central dessa nossa aula de hoje. Mas, e uma sequência numérica, como é que é? Uai, é a mesma coisa, só que com números. Na verdade, nós temos um conjunto de números escritos em uma determinada ordem. Por exemplo, olha só. Observe essa sequência aí. 4, 7, 10, 13, 16. Desafio. Você sabe qual que é o próximo número? Pensa aí rapidinho. E aí, deu certo? Bom, se sim, parabéns. Mas olha só, vamos procurar entender a regularidade na formação dessa sequência. Como assim? Olha só, do 4 para o 7, o que aconteceu? Ah, nós tivemos uma adição de 3, não foi? E do 7 para o 10? Somou 3 também. E do 10 para o 13? 3 também. Opa! Cada termo, então, corresponde ao anterior, adicionado de 3 unidades, não é mesmo? Então, do 13 foi para 16 porque adicionei 3 unidades. Agora do 16, então, a gente vai ter que adicionar 3 unidades. E aí, 16 mais 3 são 19. Vamos ver se você entendeu como é que funciona? Olha só, 2, 4, 8, 16 e 32. Qual vai ser o próximo número aí? Pensa aí rapidinho. Eita, esse ficou mais difícil, hein? Vamos tentar pensar juntos aqui, vamos procurar entender essa regularidade. Do 2 para o 4, nós adicionamos 2. Do 4 para o 8, nós adicionamos 4. Ops! Uai, quer dizer que não está aumentando sempre o mesmo tanto, e aí do 8 para o 16, aumentou 8. Como é que funciona isso? Bom, não vai somando sempre a mesma quantidade. Se a gente observar bem aqui, ó, do 2 para o 4, nós multiplicamos por 2. E aí do 4 para o 8, nós multiplicamos por 2 novamente. E aí, do 8 para o 16, vezes 2. Ou seja, o que a gente conclui aqui? Que cada termo corresponde ao dobro do anterior, não é mesmo? E aí o dobro de 16 vai ser o 32, e o dobro do 32 vai ser o número que a gente está procurando, né? Que é o 64. Último desafio agora, nível hard, hein? 1, 2, 3, 5, 8. Qual vai ser o próximo, hein? Pensa aí. E aí, deu certo? Esse é realmente bastante complicado. Aqui nós temos, pessoal, uma sequência muito famosa, que nós chamamos de sequência de Fibonacci, onde cada termo corresponde à soma dos dois termos anteriores. Então vamos ver como é que funciona aqui, ó. Quando a gente junta 1 mais 1, vai dar o 2. Quando a gente junta 1 mais 2, vai dar o 3. Quando a gente junta o 2 mais o 3, o 5. Quando a gente junta o 3 com o 5, dá 8. E quando a gente junta o 5 com o 8, nós vamos chegar a 13. Coisa linda! E tudo isso, pessoal, é para que a gente possa entender aqui que na matemática, em geral, a gente estuda sequências que possuem um padrão, uma regularidade, em que a gente consegue entender o que vai acontecer com os próximos termos, tudo bem? E isso pode ser bem simples, como foi no nosso primeiro desafio, que era só somar ali, né? Ou então mais elaborado, como nesse nosso terceiro desafio. Vamos agora, então, a uma pitadinha de teoria. Nós temos aqui uma sequência. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que uma sequência na matemática é sempre escrita entre parênteses, tudo bem? E no caso ali, cada elemento da nossa sequência é denominado termo, e os termos são separados sempre por vírgula. Então vamos lá, aqui nós temos o nosso primeiro termo, que é 1. Nós temos também o nosso segundo termo, que é 3. Nós temos o nosso terceiro termo, que é 5, o quarto termo, que é 7, e o quinto termo, que é 9. Só que aí a gente não fica escrevendo desse jeito, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. A gente tem uma notação especial para os termos, e é isso que eu vou te mostrar agora. Olha só,
O primeiro termo nós vamos representar simplesmente por A1. E esse 1 pequenininho aqui embaixo indica a posição do nosso termo. Então, por exemplo, ó, no segundo termo nós temos ali o A2. E esse 2 indica ali a segunda posição, tudo bem? E aí o terceiro termo, quarto termo, quinto termo, da mesma maneira. Ou seja, o númerozinho de baixo sempre indica a posição do termo. E aqui nós temos então que o A1 é igual a 1, o A2 é igual a 3, o A3 é igual a 5, o A4 é igual a 7 e o A5 é igual a 9. O que nos dá um total aqui de 5 termos na nossa sequência. Vamos continuar aqui. Observe essa sequência. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 termos, não é mesmo? Coisa linda. E essa outra? Ela tem 4 termos? Não, aqui nós temos, ó, reticências. Esses 3 pontinhos aí indicam que essa sequência não termina por aí. E na verdade, nesse caso, ela nem tem fim. Nós dizemos que essa é uma sequência infinita. E no caso da primeira que eu mostrei para vocês, nós temos uma sequência finita. Ou seja, essa é uma sequência que tem fim, né? Agora, olha esse caso especial aqui. Nós temos aqui os 3 pontinhos, né? No entanto, nesse caso aqui, os 3 pontinhos estão no meio, e aí desse jeito ele indica para nós que tem alguma coisa ali no meio, mas que vai acabar essa sequência ali no 64, beleza? E agora vamos falar finalmente da fórmula do termo geral, que também é conhecida como lei de formação da sequência. Mas primeiro, o que é isso? Se trata de uma fórmula que vai nos permitir encontrar o valor de qualquer termo da sequência, bastando saber apenas a posição dele. Vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. Nós temos a sequência com os termos 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. As reticências aqui indicam, como a gente já viu, que essa é uma sequência infinita, né? De acordo com o que a gente aprendeu agora, podemos dizer aqui que o A1 é 2, o A2 é 3, o A3 é 4, o A4 é 5 e o A5 é 6, não é mesmo? Agora a gente precisa relacionar os números da posição com o valor de cada termo. Vamos pensar aqui. Na posição 1, nós temos o termo 2. Na posição 2, nós temos o termo 3. Na posição 3, nós temos o termo 4. Na 4, nós temos o termo 5. E na 5, nós temos o termo 6. E aí, já conseguiu identificar a relação? Nós temos aqui que cada termo corresponde a um número da posição adicionado a uma unidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. O primeiro termo ele é igual a 1, que é o número da posição, né? Mais 1. E aí 1 mais 1, 2. O segundo termo é igual a 2. E 2 é o número da posição. E aí 2 mais 1, 3. O terceiro termo é igual a 3, que é o número da posição, mais 1, que dá 4. O quarto termo fica 4 mais 1, que é igual a 5. E o quinto termo fica 5 mais 1, que é igual a 6. Vamos juntar essas informações agora para conseguir determinar o valor de um termo que ocupa uma posição genérica n. E aí esse n, pessoal, pode indicar qualquer posição que eu quiser. Já já a gente vai dar um exemplo. Então é o seguinte, ó, a n, que é o termo que está na posição n. Quanto é que vale n? Não sei, quanto eu quiser. Mas ele pode ser escrito assim, ó. Ele sempre vai ser o número da posição, que é o próprio n, mais 1. Com essa fórmula aqui, pessoal, eu consigo saber, por exemplo, o termo que ocupa a posição 100. Observe aqui, nós vamos ter, ó, a 100 é igual a 100, que é o número da posição, mais 1, que é igual a 101. Então, o termo que está na centésima posição é o 101. E aí, da mesma forma, eu posso descobrir o valor de qualquer outro termo que eu queira, tá bom? Vamos a mais um exemplinho aqui, ó. Nós temos a seguinte sequência: 3, 6, 9, 12 e por aí vai. No caso aqui nós temos então que o A1, que é o primeiro termo, é o 3, o segundo termo, que é o A2, é o 6, o terceiro termo é o 9 e o quarto termo é o 12. Uma coisa interessante que a gente consegue observar, ó, é que olhando esses termos aqui, todos eles estão na tabuada do 3, não é mesmo? Isso já indica algo para nós, hein? Nós temos aqui então múltiplos de 3 na nossa sequência. Então vamos lá, vamos tentar enxergar aqui qual que é a relação do número da posição com o valor do termo. Na posição 1 nós temos o termo 3. Na posição 2 nós temos o 6. Na posição 3 nós temos o 9. Na posição 4 nós temos o 12. E aí? Bom, acontece o seguinte. O 3 a gente consegue escrever como sendo 3 vezes 1. E 1 é o número da posição. 3 vezes 1 é 3, né? E o 6, como é que a gente consegue escrever? Como sendo 3 vezes o 2. Ou seja, 3 vezes o número da posição, que deu 6, né? E assim por diante. O terceiro termo a gente consegue calcular como sendo 3 vezes o número da posição, que é 3, e aí dando 9, né? E o quarto termo a gente também tem 3 vezes 4, que é 12.
Ou seja, cada termo corresponde ao número da posição multiplicado por 3. E aí nós podemos dizer que o AN, né, que é o termo que está na posição N, é sempre 3 vezes o N, beleza? Que a gente pode escrever assim, ou então grudadinho assim. Aqui nós temos então a nossa fórmula do termo geral. E podemos descobrir com ele aí qualquer termo. Por exemplo, o A50, ou seja, o termo que está na posição 50. Bom, é só eu pegar o 3 e fazer vezes os 50, né? E aí 3 vezes 50, 150. Ou seja, o termo da posição 50 é o 150. Vamos pensar aqui na nossa próxima sequência. Olha só, nós temos 5, 7, 9 e 11. Então, o primeiro termo aqui no caso 5, o segundo termo 7, o terceiro termo 9 e o quarto termo 11, né? E aí vai embora, é claro, nessa sequência não acaba por aí. Beleza, vamos tentar relacionar aqui a posição com o valor do termo. Então, na posição 1 nós temos o termo 5, na posição 2 nós temos o termo 7, na posição 3 nós temos o termo 9 e na 4 nós temos o termo 11. A gente pode pensar como no exemplo anterior, né? No caso aqui, se a gente fizer 5 vezes 1, isso dá 5. Opa, deu certo, né? Agora, no segundo termo, se a gente fizer 5 vezes 2, que é o número do termo, vai dar 10. Opa, não deu certo, tinha que dar 7, né? Então, esse caso aqui não funcionou. Nós não temos a sequência dos múltiplos de 5 aqui. Vamos pensar um pouquinho melhor. Olha só, quando a gente observa o que está acontecendo aqui com a nossa sequência, nós conseguimos notar que ela está aumentando de 2 em 2, não é mesmo? Isso já indica algo importante para nós. Então vamos começar pensando por aí. Olha só, no nosso primeiro termo. Se a gente fizer 2 vezes o número do termo, né, que é 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, né? Quanto é que falta para chegar no 5? Falta 3. Então, adicionando 3 aqui, eu vou ter 5. Vamos ver se isso funciona para o segundo termo? Até porque tem que funcionar para todos os termos, né? Senão, não tá certo, beleza? Então, no segundo termo, nós vamos ter 2 vezes o número da posição, 2 vezes 2, 4, né? Quanto é que falta para 7? Falta 3 também. Coisa linda. Olha só o terceiro termo, então. Vai ser 2 vezes o número da posição, né? 2 vezes 3, 6. 6 quanto falta para dar 9? Falta 3, né? Então, 2 vezes 3 mais 3 são 9. Deu certo também. E no último, vamos fazer o teste, né? 2 vezes o 4 são 8. E 8 com 3 são 11. Coisa linda. E a gente conclui aqui, então. Cada termo corresponde ao número da posição multiplicado por 2 e aí somado a 3 unidades. Beleza? Como é que a gente pode generalizar isso? O AN vai ficar, então, 2 vezes o número da posição N mais o 3, que a gente pode escrever assim, ou é mais comum ver assim, né? Grudadinho, o 2 com N, quando está grudadinho, multiplica. Essa, então, é a nossa fórmula do termo geral, ou lei de formação da sequência. Vamos descobrir aqui o termo da oitava posição, por exemplo. Na oitava posição, a gente vai ter 2 vezes o número da posição, que é 8, mais 3. E aí, 2 vezes 8 são 16, né? 16 com 3, 19. Coisa linda. E da mesma maneira, eu posso descobrir qualquer termo utilizando essa fórmula do termo geral. E agora nós vamos para o raciocínio contrário, né? Até agora a gente estudou cada sequência e determinou a fórmula do termo geral. Agora nós vamos, a partir da fórmula do termo geral, construir a nossa sequência, tudo bem? Então nós temos aqui, ó, determinar os 4 primeiros termos da sequência de termo geral. A n é igual a n ao quadrado mais 1. Então vamos lá, nós vamos simplesmente substituindo as posições que a gente quer encontrar. No caso são as 4 primeiras, né? Vamos para o primeiro termo aqui. O primeiro termo ele é o A1, ou seja, o n aqui no caso eu substituo sempre por 1 para descobrir o primeiro termo. Então nós vamos ter que o A1 vai ficar igual a 1 ao quadrado mais 1. E aí 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1, né? E 1 mais 1 vai dar 2, beleza? Então o A1 corresponde a 2. Vamos para o segundo termo. No caso desse termo aqui, o n vale 2, certo? Porque está na posição 2. Então, nós vamos ter o seguinte. A2 é igual a 2 elevado ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, né? E aí, 4 mais 1 são 5. Então, o segundo termo da nossa sequência é 5. Vamos para o terceiro termo, o A3. Aqui nós vamos ter que o n vale 3, então nós vamos ter 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado são 9, né? E aí, 9 mais 1 são 10. E o A4, finalmente, substituindo o n por 4, nós vamos ter 4 ao quadrado 16 e 16 mais 1, 17. Então, nós temos aqui, pessoal, a nossa sequência que a gente escreve assim, entre parênteses e com os termos separados por vírgulas. 2, 5, 10, 17 e aí vai, né? No caso, ele só pediu ali os 4 primeiros. Você viu que é muito mais fácil do que encontrar a fórmula do termo geral, né? Vamos fazer mais um aqui? Vamos lá então, ó.
Aqui nós temos que determinar os 5 primeiros termos da sequência de termo geral. AN igual a 5N menos 2. Primeira coisa para lembrar é que esse 5N aqui representa para nós 5 vezes N, beleza? Então nossa fórmula pode ser reescrita assim. AN igual a 5 vezes N menos 2. Vamos começar a determinar aqui os nossos termos, né? Basta, é claro, substituir o N pela posição que a gente quer encontrar, né? No caso, o primeiro termo, em que o N vale 1. Então, substituindo aqui o N por 1, nós vamos ter A1 igual a 5 vezes 1 menos 2. E aí, 5 vezes 1 são 5, né? Então, nós vamos ter 5 menos 2 e isso dá 3. Então, nosso primeiro termo é 3. Vamos para o segundo termo. Aqui nós substituímos o N por 2, né? Então, nós vamos ficar com 5 vezes 2 menos 2. E aí, 5 vezes 2 são 10. E 10 tira 2, 8. Ou seja, o nosso segundo termo, o A2, é igual a 8. Agora, o nosso terceiro termo, mesmo esquema. A gente substitui o N por 3. Então, nós vamos ter 5 vezes 3 menos 2. 5 vezes 3 são 15. 15 tira 2 são 13. Coisa linda. Ou seja, A3 é igual a 13. Vamos para o quarto termo, substituindo o N por 4. Então, nós vamos ficar que o A4 é igual a 5 vezes o 4 menos o 2. 5 vezes o 4 são 20, né? E aí 20 tira 2 são 18. E aí, então, nosso A4 é igual a 18. E finalmente o quinto termo, onde a gente substitui aí o N por 5. Então nós vamos ter o A5 é igual a 5 vezes 5 menos 2. 5 vezes 5 são 25 e 25 tira 2 são 23. Então o A5 aqui no nosso caso vale 23. E aí, formando a nossa sequência aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó, 3, 8, 13, 18, 23 e por aí vai. No caso, essa sequência também não acaba por aí, é que ele só pediu os 5 primeiros termos. Coisa linda? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, hein? Não vai embora sem deixar o like, pelo amor de Deus, que isso ajuda muito. Eu conto com você e a gente se encontra num próximo vídeo, hein? Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!